Criança, seja bem-vindo a mais um episódio do Leitura Crítica, o quadro aqui do canal onde eu leio a história de outras pessoas, avalio e faço uma crítica construtiva. O objetivo de uma leitura crítica, se você nunca fez isso com o seu livro, é na verdade um profissional que já é acostumado a ler livros, a escrever, a fazer as correções, as edições de um texto, vai dar uma lida no seu texto, no seu livro e te indicar as possíveis melhorias. Não é uma revisão, tá? Um revisor, ele vai corrigir coisas gramaticais. Às vezes, uma vez ou outra, ele também fala alguma coisa sobre a sintaxe do texto e etc. Mas a leitura crítica, ela tem como base criticar a construção da obra em si. Se aquele personagem está sendo bem desenvolvido, se a construção do enredo, ela é bem feita. Claro que a leitura crítica que eu faço aqui, ela é básica, até porque eu não tenho muito tempo para ficar aqui fazendo isso, também o conteúdo ia ficar gigantesco, mas eu acabo trazendo aqui alguns pontos interessantes para que você que está escrevendo a sua história também aprenda e acabe então talvez corrigindo, aprendendo para fazer melhor na sua história, beleza? No início desse quadro eu estou pegando as histórias dos meus alunos. Eu tenho um treinamento online de escrita criativa que se transforma fãs em escritores, que é a Jornada Aprendiz de Escritor. Você entra lá, um aprendiz, e se torna um escritor com uma história publicada. No final das contas, você lá não aprende só a escrever, mas a fazer a edição do seu texto e a publicação dele também. É um conjunto completo, é de fato para você se tornar um escritor e não só para você escrever e guardar a sua história dentro da gaveta. E eu estou pegando então primeiro as histórias dos meus alunos. Assim que acabar as histórias dele, quem sabe eu não abro pra você que tá aí do outro lado, que me acompanha e que quer que eu dê uma lidinha na sua história. Óbvio que todas essas histórias que eu pego são curtas. Esse, por exemplo, essa temporada de leitura crítica inicial eu tô fazendo com contos natalinos que os meus alunos fizeram numa atividade que a gente fez da jornada do final do ano passado, que eles fizeram contos natalinos especiais de natais, digamos assim, das suas histórias ou de ideias paralelas que eles tinham para desenvolver, mais uma atividade, mais uma história para eles escreverem dentro do curso. E então eu vou fazer as leituras críticas porque essas eu não li. Geralmente, quando eles fazem um one shot, eu leio a V1 deles, justamente para indicar melhorias para eles fazerem. Mas esses contos, como era uma atividade extra, eu não li, então eu acho legal ter essa primeira reação com vocês. De maneira nenhuma, o objetivo desse conteúdo é fazer uma crítica negativa, chacotear ninguém. Então, se você gosta desse tipo de entretenimento, de zombar das histórias dos outros, de zombar dos outros, você não vai achar ele aqui, tá bom? Mas fica, é legal, é divertido. A gente já tá no 5º episódio, se eu não me engano. Acho que é o quinto episódio. E o pessoal tem curtido bastante. É um dos vídeos longos, né, digamos assim, que eu mais tenho visualização. Então parece que o negócio tá dando certo. Já se inscreve nesse canal, porque aqui na Lição Nerd você aprende a deixar de ser apenas um fã para ser um escritor de histórias incríveis. Bora lá, chama minha tela aqui. Ok, só pra... Eu não sei se eu dei essa informação já, só que eu não fico lendo, tá, gente? Eu só corto nos pontos que eu tenho algo pra mostrar pra vocês. E aí você aprende com isso, tá bom? Então vamos começar pela sinopse, porque da última vez eu não comecei pela sinopse. Nem tudo pode ser comprado, e isso é o que explica a angústia de Violeta, uma madame que vive em um dos melhores apartamentos da cidade, faz parte de uma família ilustre do Rio de Janeiro. Opa, alô Rio de Janeiro! E tem um casamento estável, porém, ela sente um vazio imenso. Todo o processo para ela se tornar a senhora Vitorino foi muito doloroso. Fez com que ela perdesse sua própria personalidade e também a coisa mais importante para ela no mundo, o próprio filho. Nascido no dia 25 de dezembro, Narciso foi doutrinado a agir da maneira ideal pelo pai e perdeu toda a sua essência, que fazia com que a mãe se sentisse mais feliz. É isso? Nessa noite de Natal, Violeta pode fazer uma escolha: ajudar seu filho a ser ele mesmo ou continuar vivendo a farsa que tanto abomina. Qual dessas escolhas traria o melhor presente para ela? Apesar de eu ter engasgado um pouco, gente, eu preciso muito de um óculos. Nossa, tipo, muito, muito mesmo. Apesar de eu ter engasgado um pouco, eu gostei da sinopse.
Fico muito feliz, porque o Gabriel, assim que ele fez a primeira sinopse dele, ele engasgou um pouco, tava com medo, aí eu não sei fazer sinopse direito, e depois que aprendeu lá dentro da jornada, olha só, ficou uma sinopse bem melhor do que aquela primeira que você fez, ficou bem legal, porque aqui na sinopse a gente tem um pouco do universo, né, onde essa história é ambientada, um pouco do personagem, já uma certa entonação do que é a história, um drama, porque é uma mulher que sofreu e ela perde o filho, e um dilema dramático, que ela tem uma opção de naquele momento ali fazer, ou trazer o filho para ela, né, ajudar o filho, no caso, ou ela seguir os mesmos padrões, né, dela que ela sempre segue e etc. Então, bora lá. Eu gosto muito de metáforas, né? Usar metáforas dentro da história. Eu acho que isso é uma marca de escritor, né? De certa forma. Até quando tem uns memes, esses dias eu vi um e me mandaram também o mesmo meme falando assim, como é que um escritor diz que tá fazendo miojo, né? Uma pessoa fala, eu fiz o miojo, comi. O escritor fala, eu abri o pacote de miojo e esquentei a água e fiquei olhando as bolhas da água como se fossem as angústias da minha mente vindo. Enfim, você vai fazendo toda uma metáfora. Eu fico ali no meio termo. Eu nem sou tão descritiva, também nem sou tão objetiva, até porque uma história precisa assim, de descrição, e eu gosto muito quando tem metáforas. E o Gabriel, tanto na outra história dele, parece que, né, se ele vai seguir a mesma coisa, ele gosta muito de estrelas. E aí ele já começa aqui fazendo uma metáfora da vida do filho dessa personagem com uma estrela, né? Eu vou ler aqui só o início. O nascimento dele foi em uma noite de Natal. A cesárea estava marcada para depois das festividades de fim de ano. Porém, meu filho não estava disposto a esperar mais alguns dias. Assim como a estrela de Belém, ele surgiu sem nenhuma explicação, para iluminar a minha vida. É legal fazer essas metáforas, né? Eu acho que dá um calorzinho a mais no coração, principalmente se você está fazendo uma história... Eu ia falar principalmente uma história de drama, uma história mais amorzinho, assim, mas eu acho que para qualquer história, seja ela de ação, seja ela de suspense, eu acho que usar metáforas, óbvio que não em excesso, mas assim, de forma delicada, eu acho que torna o texto mais interessante. Vamos lá. O Gabriel, ele não dividiu esse texto em etapas, né? Em outros contos que vocês me acompanharam lendo aqui, tinham capítulos. Então, eu não vou ler todo o capítulo e comentar. Por isso que assim que eu achar alguma coisa, eu já comento. Aqui, ele usa de novo a questão da metáfora, né? De comparar com algo que é a metáfora aqui, né? A metáfora é você usar uma explicação para designar algo que você queira que a pessoa sinta que é igual àquela explicação. Por exemplo, eu tenho uma vontade de ferro. Eu não tenho literalmente uma vontade de ferro, né? Você tem uma comparação ali de que a minha vontade ela é tão forte, você consegue compreender porque você sabe que o ferro é forte, né? Então, é figurativamente aquilo. E você pode usar outras coisas também para fazer esse comparativo. O que isso é legal? Para trazer para o seu leitor algo que seja construído na mente dele, sabe? Que ele consiga ter um parâmetro para conseguir imaginar, então era assim. Olha o que ele fez nesse parágrafo. Ó, minha chegada, quem tá narrando é a própria personagem, né? Eu esqueci o nome dela, que eu tinha lido lá na sinopse, mas eu acho que deve aparecer o nome dela aqui de novo, né? Vamos lá. Minha chegada foi como o badalar de diversos sinos, iluminando toda uma ala do hospital, toda uma aula do local, e também agitando os funcionários. O que significa? Ele já pegou a metáfora com o Natal, Belém, sinos de Belém, e aí ela já falou sobre a estrela de Belém lá em cima, né, que o filho dela era como se fosse. Ela usa esse comparativo com toda essa questão do nascimento, do Natal, e esses símbolos de Natal, ele usa esse comparativo, desculpa. E aí você pega agora e ele usa os sinos, não só para fazer a referência, mas também para fazer a metáfora de o que são vários sinos badalando, né? Uma coisa que te deixa em alerta, barulhento. Imagina vários sinos entrando dentro de um lugar, ainda mais um hospital, né? Uma coisa que chama atenção, é um alarde.
Ou seja, a entrada dela foi tão alarmante, eu não sei se talvez o próprio grito dela, mas a presença dela naquele local foi tão impactante como se fossem vários sinos entrando dentro daquela ala, né? Ou seja, ninguém não ficou sabendo, né? Todo mundo se movimentou. E aí até na frente ele fala que foi um evento tão importante que o próprio obstetra foi retirado da família dele, da sala da família dele, ou seja, era dia 25, o cara foi lá, ele foi tirado da ceia de Natal para poder chegar ali. Por quê? Aqui em cima, óbvio que a gente já viu um pouco da explicação na sinopse, mas a gente tem que levar em consideração que a sinopse é para atrair o leitor, mas não obrigatoriamente o leitor precisa de alguma informação na sinopse para entender a história, né? Uma coisa não tem a ver com a outra. E aqui ele ambienta sobre o prestígio dela estar sendo atendida. Você já entende que não é uma família qualquer quando ele fala. O hospital estava silencioso, né? E já antes, eu deveria ter começado por esse parágrafo, foi mal. Mas o hospital estava silencioso. No seguinte, ela chega como um badalar de diversos sinos. Ela chega para quebrar aquele ambiente. E não havia nada preparado para aquela ocasião e não eram muitas pessoas que podiam ser atendidas no hospital da família Vitorino. Eu já sei que a personagem faz parte dessa família porque a gente leu na sinopse, mas se não fosse, ainda assim daria aquela ambientação de que essa pessoa que tá narrando, independente se fosse ou não fosse da família Vitorino, ela era uma pessoa importante, porque não é qualquer pessoa que consegue dar à luz ali dentro daquele hospital, que consegue ser atendido dentro daquele hospital. E ela fez isso, o prestígio daquele lugar é tão caro, tão alto, quanto o preço. Ou seja, a gente já tá vendo que a gente não tá lendo a história de qualquer pessoa. Ela é uma mulher de uma autoclasse, ou que pode pagar por isso, ou vai ter que explicar o que ela foi fazer ali, né? Gosto dessas histórias que já começam assim, 1 minuto antes o leitor já não ia acontecer, tá? Sabe? Já não ia entender. A história já começa com tudo já acontecendo, as coisas já vão, tipo, se atropelando e você já pega, já pega com a ceneação. Você já começa a ler com a ceneação. Imagina essa mulher gritando, entrando no hospital e pá. E agora a gente precisa saber o que vai acontecer daqui pra frente. Aqui eu só tomaria cuidado com a repetição. Eu entendi que o eu é o eu interior, né? Mas eu não repetiria até mesmo pra continuar marcando que esse eu era importante. Como assim? Vamos ao exemplo. Os primeiros momentos com ele me levaram de volta a um eu que eu já conhecia. Eu acho que eu simplesmente tiraria o eu. Os primeiros momentos com ele me levaram de volta a um eu que já conhecia. Aí aqui ela fala o nome dela, né? Uma Violeta mais leve, divertida e feliz. Ela já havia se perdido desde o início do meu casamento. Foi como se a vela que a mantinha viva tivesse sido apagada. Mas Narciso reacendeu, né? Narciso é o filho, ela fala de como ela escolheu o nome do filho aqui. Ficou bem sentimental, achei bem legal. Aqui no segundo bloco, digamos assim, do texto, a gente tem... ela primeiro fez a introdução de quem ela era, o que é legal para a pessoa que leu a primeira história dele e busca aqui de fato um spin-off. Essa introdução ajuda ele a ambientar de que personagem, de que ponto da história você tá falando. Na história anterior, na primeira história dele, a gente não tem a aparição da mãe. Não que eu me lembre, pelo menos. Não tem a aparição da mãe. E aqui a gente, então, ele ambienta, então ele tem esse cuidado, o autor tem esse cuidado de ambientar essa mãe, dizer de quem ela é mãe, né, de um personagem muito conhecido, que era o protagonista da história anterior, mas ele aqui é apenas a figura, nesse primeiro momento, digamos assim, no primeiro ato, ele é apenas a figura do neném que a fez ser uma mãe, né, e como essa chegada dele impacta já nesse drama que a gente acompanha ela vivendo nesse momento. Me parece bem aquele drama dos filmes dramas de casamento, né, de casais, de construção de relacionamento, onde você tem um sonho e as coisas vão se desconstruindo e etc.
Não é uma coisa melosa, muito pelo contrário, é pelo olhar dela, e ela o apresenta como essa situação foi ficando cada vez mais distante. E o que eu acho legal, eu vou ler, tá? Tem um trecho aqui do porquê que eu vou ler porque que eu acho interessante e porquê que eu acho que você deveria fazer isso na sua história também. Vamos lá. Eu vou ler 2 parágrafos aqui que eu acho que é legal para ambientar essa história para você. Ela começa a falar: nosso casamento parece uma relação de negócios. Conversas ocasionais durante algumas refeições, um bom dia e raramente boa noite, já que eu sempre estou dormindo quando ele chega. O hospital é praticamente a casa dele. Passa mais tempo lá do que no próprio apartamento. Aqui a gente já entende que não, porque que até chegou com uma laje, né? Aquele hospital era da família dele e ele a Equidiz, né, Arthur, é completamente focado na administração daquele palácio. Ele trabalha lá, não só trabalha como é herdeiro, dono e etc. Eu diria que a alma dele está aprisionada em alguma daquelas salas perfeitamente brancas e suaves, para nunca se encontrar, né? Desde que conheci Arthur, já estava destinado... Desde que conheci Arthur, desde que conheci... Desculpa, gente, olha eu comendo a vírgula. Desde que o conheci, Arthur já estava destinado a ser o herdeiro do hospital. Eu não acho que isso tenha sido ou seja um desejo dele. Apesar de ser muito bom no que faz, inclusive durante nossa convivência na universidade, ele era um ótimo aluno. Penso que ele poderia ser fantástico em algo que ele realmente quisesse fazer, mas foi completamente corrompido pela tradição da família. Por que eu acho isso importante? Por 2 motivos. Apesar de eu não ter lido ele até o final, já guarda essa informação porque eu tenho certeza que isso vai causar um impacto. A gente já leu lá na sinopse que ela precisa aqui ajudar. Que tipo de escolha ela vai fazer? Se ela vai ajudar o filho, né? Que ele também está sendo tomado por esse tipo de tradição, de tradicionalismo dessa família. E na própria sinopse, e aqui, mais acima, eu não vou voltar para ler, porque eu já falei, eu não gosto de ler todos os parágrafos. Se você quiser ler tudo aqui na íntegra, né? Clica aqui embaixo para ler o conto inteiro. Mas mais acima, ela fala como que ela se reencontra com uma pessoa, com um eu, né? Uma parte dela que ela não tinha mais até se casar. Ela mesma também foi consumida por esse tradicionalismo. Então você já vai, sabe, como se a gente pegasse uma trama padrão de derrota ao monstro e já antes desse monstro aparecer, você vai ouvindo o suar dele. Você vai ouvindo o que é esse mal que tá tomando esse mundo comum, essa família, né? Já inicia a história, na verdade, com isso, mas o novo personagem, que é esse Narciso, ele vai precisar ser ou não salvo por essa mãe. E ela já vai ambientando como esse tradicionalismo pode destruir essa vida dela, né? Quase praticamente destruir a dela, do marido dela e o casamento deles em si. Porque a partir desse momento que ele se torna essa pessoa mais ranzinza, ele vai se afastando dela. Ela até fala aqui, minha paixão por ele aconteceu superficialmente, acredito eu. Sempre indicavam que seríamos um casal perfeito. O casal com as melhores notas e que com certeza seria o casal dono de um hospital. No início, ele era um pouco mais leve e isso fez com que eu me aproximasse e gostasse dele. O que faz sentido, porque se ele desde o início fosse esse tipo de pessoa mais ranzinza, mais fechada, se esse tradicionalismo já tivesse tomado conta 100% dele, talvez ela nem se daria a chance, porque ela já disse que antes ela era uma pessoa mais alegre, mais gentil. Então ele não era de todo assim, o que traz um pouco mais de profundidade pro próprio personagem do Arthur. Eu não sei nem se ele vai aparecer mais aqui, ela só cita ele por enquanto, ele não tem uma participação ativa. Mas que a gente entende que ele não é uma pessoa simplesmente ambígua, né? Ou fica cada vez mais latente, fica cada vez mais à mostra essa questão desse tradicionalismo corroer as pessoas, ao ponto de mudá-lo de uma pessoa que era um pouco mais aberta para alguém que, após ter que tomar posse dessas responsabilidades, se tornou uma pessoa completamente fechada. Ela não diz aqui que ele era extremamente extrovertido, mas tinha uma certa aproximação, o que hoje, mesmo depois de anos de casado, já não existe mais. E aí, eis o texto que eu acho muito interessante, que ela fala assim: a responsabilidade e a condição financeira me fizeram sentir segura com ele.
com certeza o interesse empurrou essa relação pra frente. Eu acho isso muito real, porque eu não sei que época é, mas se a gente colocar ali nos anos 80, 90, talvez, a época do nascimento do Narciso, ou a época do casamento deles, era uma época que, obviamente, as mulheres procuravam, né, de uma forma em geral, uma segurança financeira. Então, não é que ela, essa personagem, ela é uma pessoa, eu me casei por 100% por amor. Ela se aproximou do Arthur e tal, e já diz que esse casamento foi meio que, não foi arranjado, mas foi algo que sempre diziam que seríamos um casal porque nós éramos o melhor aluno. Então foi uma coisa meio conveniente. Eu sou brilhante, ele é brilhante, é um bom partido, tem dinheiro, é de uma família que é dona de um hospital, provavelmente eu também terei uma excelente carreira lá, não tenho que perder, é isso mesmo e vamos lá. Eu acho isso interessante porque marca alguns arrependimentos do personagem agora, mostra o quanto a personagem não é perfeita, não é o conto de fadas de que, eu me apaixonei, casei por amor e agora tá dando tudo errado. Nada de errado quando existe isso, mas eu acho que traz um pouco mais de seriedade pra história e um pouco mais de realidade, porque a gente toma decisões erradas na vida e talvez nem necessariamente é uma decisão errada que ela tomou, mas não foi algo de conto de fadas, sabe? Não foi algo só paixão e só amor. É prático. É mais prático a questão dela mesma admitir que sim, eu entendo que apesar de eu me aproximar dele, foi a conveniência dele ter responsabilidade, dele ser responsável e dele ter sim a questão financeira que eu falei, ele é um bom partido e vambora. E aí a gente tem a consequência hoje desse casamento distante porque ele se transformou numa pessoa que ela não necessariamente dá a entender que ele se transformou em alguém da noite pro dia, alguém completamente diferente, mas pesou, né, ao longo da vida, tudo que importava pra ele continuou sendo o hospital, a responsabilidade. Até ela mesma começou a se apaixonar por ele por causa disso, mas acabou sendo algo que marcou negativamente no início, no decorrer da história dela, né? Logo no parágrafo seguinte ela já fala aqui, ó. A educação rígida que ele recebeu criou esse indivíduo sem cor e sem gentileza. Essa personalidade faz com que eu também com que eu também ficasse apagada. E a mesma coisa com Narciso. A mesma coisa com o filho, é o que eu falei, a construção desse mal, desse monstro, do tradicionalismo, dessa tradição familiar de serem seres perfeitos, extremamente responsáveis, sem cor e cinza, que devorou o Arthur, primeiro que já nasceu nessa família, puxou a Violeta pra dentro disso tudo e também a corrompeu de Violeta, ela ficou preta e branca, e agora também tá puxando o Narciso, que a gente vê aqui só como uma criança, mas ela está ambientando como isso tudo aconteceu. Pra quem já leu o conto do Narciso, sabe que ele, né, o one shot do Narciso, sabe os problemas que ele enfrenta por conta da família. Mas para quem não leu, essa ambientação é ótima. Mesmo para quem leu também, essa ambientação é ótima, porque a gente vê o olhar de como tudo aconteceu, de como foi o sofrimento, porque a gente conhece o Narciso no primeiro one shot, na primeira história do Gabriel, depois disso tudo, as consequências disso. Agora a gente tá vendo como isso foi corroendo ele e toda a família dele por dentro. Porque isso é interessante trazer esse exemplo aqui, porque é uma história que nada tem de fantasia e ainda assim a gente pode usar modelos de histórias de fantasia, como eu acabei de usar a trama da derrota ao monstro, né? Existe um mal que está consumindo essas pessoas, que já está sendo apresentado, a gente está vendo as consequências desse mal na vida dessas pessoas, como ele foi corroendo, deixando marcas, que é esse tradicionalismo dessa família. Ou seja, você não necessariamente precisa escrever uma história de fantasia para usar as outras bases de trama, né? Como a base de a busca, derrota ao monstro. Qual é a outra que a gente tem, gente? Da riqueza à pobreza? Enfim, tem outras que você pode usar para de repente dar um start, né? As tramas bases que a gente chama, se eu não me engano, são 7 no total. 7 ou 12? Eu tô confundindo com os arquétipos, são 7. Gente, eu sou péssima de memória, vocês sabem disso, né? Tanto que pra eu estudar, pra dar as aulas, eu sempre preciso de roteiro aqui pra falar. Mas, enfim, você acaba tendo um leque de opções
de tramas bases. É como se fosse formas de bolo. Aí você molda a sua história ali dentro e também depois você acaba parando do jeito que você quiser, né? Nada precisa necessariamente estar dentro de uma forma. É só uma ajuda, porque às vezes você tá aí sem saber como conduzir o seu enredo e uma dessas tramas bases pode te ajudar. E aqui a gente, por exemplo, tem essa construção decimal, que é esse tradicionalismo familiar, corrompendo a vida dessas pessoas, né? Você se sente até atraído para entender, nossa, que tá acontecendo com essa família que tá sendo destruída e corroída, e que tipo de tradições são essas, porque não foram apresentadas ainda pra gente. Aqui, eu nem li o parágrafo ainda, mas tomaria cuidado também com as repetições. A não ser que a repetição seja uma coisa intencional, ou seja, o autor tem toda a noção de que está repetindo aquela palavra para dar uma entonação, para justamente ficar cansativo do leitor ouvir, porque esse é o objetivo daquele momento específico, às vezes. Você quer martelar aquilo na cabeça? Toma cuidado. Aqui eu vejo muito já. E eu sei, isso, o já é uma coisa que eu também preciso tomar muito cuidado. O que e o já? Já então, nossa, eu preciso tomar muito cuidado com ele e eu sempre vou ponderando isso dentro das minhas histórias quando eu vou revisando. Então, quando você tiver na sua história, uma dica, eu até dei essa dica nos stories quando eu tava fazendo a revisão do meu livro, que a propósito vai ser relançado agora dia 15 de fevereiro, mas no final desse episódio eu falo um pouquinho mais sobre isso. Você coloca lá no Word o Ctrl H, e no Google Docs é o Ctrl F. No Word o Ctrl F também funciona, mas não tão bem contra o Ctrl H. O Ctrl H, ele é localizar e substituir, mas você não substitui, só localiza. E aí ele vai marcar tudo que tá no texto. Vai aparecer, por exemplo, se você coloca o que ou se você coloca o já, vai marcar tudo de amarelo. Então você ver o quanto tá tão próximo a marcação do outro. Isso é legal pra você ver, caramba, eu tô realmente repetindo. Poxa, num parágrafo tem 5 jás, tem 5 quês. Putz, tem alguma coisa errada aí, né? Tá, reescreve o texto, veja se você realmente precisa. Às vezes nem precisa. Como, por exemplo, aqui, ó. Narciso já não brincava. Eu não li o parágrafo ainda, mas só saltou os olhos, então eu vou ler primeiro e depois eu faço as considerações. Ó. Narciso já não brincava mais com qualquer criança. Já não brincava mais de qualquer coisa. Já não podia ser qualquer coisa. Já não podia mais ser ele. Agora ele possui uma nova identidade, o herdeiro da família Vitorino. O herdeiro não dá gargalhadas exageradas. O herdeiro não corre pela casa. O herdeiro não pula de animação. O herdeiro não lê qualquer livro. O herdeiro não assiste a qualquer coisa. O herdeiro não é feliz. Essa parte aqui, onde ele fala do herdeiro, para mim, não é uma repetição ruim, porque ela quer enfatizar que é o herdeiro, né? O herdeiro não dá gargalhada, o herdeiro não faz isso, o herdeiro não faz aquilo. Então, ela quer enfatizar o herdeiro. Poderíamos fazer isso de outra forma, sem ficar repetindo o herdeiro? Poderia-se, mas foi uma escolha do autor. O que me incomodou foi o já, porque fica repetitivo e sem pra mim não tem necessariamente um objetivo ter o já, é uma coisa imediata. Usando na primeira vez, você já entende que é agora, né? Tipo, ele já, imediatamente acaba acontecendo aquilo. Então, só o já, Gabriel, talvez eu tiraria dessa primeira parte. O herdeiro não, o herdeiro eu entendi a repetição e tudo bem. Eu acho que realmente causa aquele impacto enjoativo de você até imaginar quando você tá vendo aqueles filmes, aquelas sequências de cenas uma atrás da outra, sabe? De, tipo, mostrar a cena dele. Ah, você não pode fazer isso, o herdeiro não pode fazer aquilo, o herdeiro não pode... Sabe? Uma lista que realmente cansa, se tá cansando em você. Imagina para a criança que tá sofrendo isso, ou para a mãe que precisa ver o filho sofrer com tudo isso, até justifica. Só esse já de cima que eu acho que eu trocaria e tiraria, né? Porque aí nem precisaria. Como a gente vai ter já uma repetição embaixo, eu escolheria uma ou outra até para escolher o que você quer dar impacto. Então, eu deixaria um impacto no herdeiro. Então, aqui, Narciso já não brincava mais com qualquer criança. Não brincava mais com qualquer coisa. Não podia ser qualquer coisa. Não podia mais ser ele. Agora, ele possui uma nova identidade. O herdeiro da família Vitorino. E o herdeiro não dá gargalhadas. E aí, a gente começa essa lista. Tá bom? Tem uma aparição do Arthur. A gente falou tanto do Arthur que Arthur, eu vou dar esse holofote pra você. Eu vou ler a sua parte.
eu vou dizer aqui, né, também pra vocês não ficarem perdidos. Houve um time skip, ela fala toda sobre essa questão do filho dela, como ela foi vendo o Narciso. Leia, aconselho, eu achei o texto tá bem legal. E aí ela fala sobre o Narciso crescer como essa criança, né? Triste, de uma criança sorridente, ele passou a ser uma criança também cinza, preto e branco, como foi dominado, envolvido por aquela família. Mas, aí a gente tem aquele momento de reviravolta, né, dentro da história, quando ele tinha 22 anos, após ele conseguir passar para a faculdade, depois de um tempo ele estudando nessa faculdade, ela percebe, a mãe, isso tudo é narrado pela mãe do Narciso, ela percebe que ele muda. Ela sente que ele mudou de alguma forma, né? E aí ela vê aquilo dali uma esperança dela mesma se aproximar um pouco mais dele. Ela nunca se afastou fisicamente, mas afetuosamente, até por condutas do Arthur, que é o marido cabeça, chefe da família, que passou essa doutrina pra frente, pra dentro da família dele, que o Narciso seria o próximo herdeiro, então, do hospital, de toda essa tradição e etc. Ela criou ele friamente, para que ele não tivesse emoções, não esboçasse emoções, fosse um boneco perfeito, sério, né, à prova de alegria, digamos assim. E aí, o Arthur não fica em casa, né? Ela fala assim, Arthur quase nunca está em casa. Porém, ele é um observador. Notou a mudança do garoto e isso não o agradou nem um pouco. Narciso estava perdendo a seriedade que foi forçado a ter desde criança. Ele sorriu. Por que está sorrindo? Arthur colocou os talheres na mesa e encarou Narciso com os braços cruzados. Não deve estar pensando na faculdade, que é o seu foco. Desculpa, Narciso hesitou e engoliu em seco. Eu lembrei de algo. Eu lembrei de algo engraçado. Apenas isso. Não deveria estar divagando sobre assuntos inúteis na mesa. Termine de jantar e volte a estudar. Arthur estava determinado a doutrinar meu filho da mesma maneira que havia sido, né? Ou seja, que ele tinha sido doutrinado. As ações de Narciso continuaram a mudar e ele passava mais tempo fora de casa, enquanto eu não fazia nada para apaziguar essa situação de tensão. Arthur resolveu seguir ele e descobriu o que estava acontecendo. Ele era a pior pessoa para descobrir. Tan, 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 o que será que foi? Narciso não... Eu já sei o que é. Eu já li o outro conto, enfim. Narciso não estava ficando mais tempo na faculdade para estudar. Ele estava namorando escondido, namorando um garoto. As mentiras não foram um estopim para Arthur, e sim o fato do filho estar em um relacionamento homossexual. Ele explodiu. Imagina, ainda mais o Arthur todo preto e branco, né? Mais um ponto aqui que eu acho ótimo, cara. Eu acho muito bom. Eu vou me justificar porque vai ser um ponto polêmico, mas eu gosto disso. Gosto de ver personagens que são humanos. Porque quando as coisas se casam completamente, é legal também pra história, não tem nada de errado. Mas quando essas fragilidades, esses pontos obscuros, essas falhas do personagem aparecem, ele fica muito mais real. Assim como ela admitiu que ela não casou por amor, ela casou porque, ok, gostou dele, mas era conveniente, ele tinha dinheiro, segurança, e ela foi, né? Então eu acho isso bacana. E aqui ela conta, vou ler um pouquinho mais acima, o que aconteceu. Passou-se então um ano e o menino foi pra Califórnia. O Narciso. Na verdade, o pai mandou ele pra Califórnia porque queria que o filho fosse bem longe e ficasse bem longe do Brasil por enquanto. Como se o único garoto que existe da face da terra fosse o menino que tava com ele aqui no Brasil, né? Mas enfim. Ou talvez pra esconder o menino, né? A homossexualidade do filho das outras pessoas, que afinal de contas, o que uma família, né? O que eles vão falar da família Vitorino, que é tão tradicional, fechada, quadrada, cinza, impecável, e aí agora vem o filho dele querer destoar, querer um caminho diferente. Como pode? Impossível. Inadmissível isso. Então ele meio com certeza quis esconder o filho lá na Califórnia, né? Pai, me manda pra Califórnia. Eu vou ficar feliz de passar um tempo lá. Mas não é o caso do Narciso. Narciso foi por uma ocasião triste, tá? Eu entendo isso. Só foi um momento de recaída. Queria estar na Califórnia. Mas aí vamos lá.
o que eu queria falar, né? Cadê? A mãe fala, né, que ela não conversou com ele, porque no decorrer dele ser descoberto, o pai mandar ele pra Califórnia, teve que trancar a faculdade, não sei o quê, vai embora, vaza, preciso esconder você é uma vergonha pra mim, não sei o quê. Ela não conversou com ele, mas ela fala assim, eu não apoiava a sexualidade do Narciso, que deduzi, porém, não abominava por isso. Eu li tudo errado, né? Vamos de novo. Eu não apoiava a sexualidade de Narciso, que deduzi. Porém, não o abominava por isso. Por mais que sempre me foi dito que isso era um pecado mortal, era impossível que meu filho cometesse um crime que não houvesse perdão. Aquela criança é a mais pura que já vi, então resolvi ajudar ele. Ou seja, ela coloca, né, exprime a questão, não, eu vou apoiar meu filho acima de tudo, ou não, essa situação é completamente normal pra mim. Não, a gente mostra um lado de pessoas dos anos 80 que foram criadas, né, com toda essa tradicionalidade, e ela expõe, de fato, isso, ela deixa isso à mostra, ela mostra quem ela é. E eu acho isso muito bom, ainda mais que se a gente tem um conto, que é um texto curto. O conto, ele é focado em um personagem, e a gente realmente está sendo focado em uma personagem. Apesar da gente estar conhecendo um pouco do Narciso, apesar da gente estar conhecendo um pouco do Arthur, a gente está focado no desenvolvimento da Violeta. Essa mulher que ela não foi obrigada, mas ela casou por conveniência, para ter uma família, para ter uma segurança melhor, porque era bom para ela. Quando o filho dela nasceu, ela teve um vislumbre do que ela poderia ter sido, talvez, ou da felicidade que ela não tem mais. Ela conta como essa tradicionalidade dessa família não só corrompeu o marido, mas corrompeu a ela mesma. Ela mesma deixou de ter a alegria que ela tinha antes de pisar naquela família. Ela precisou se moldar naquela família Vitorino. E ver o filho, apesar dela narrar sobre Narciso, tudo é sobre ela. Apesar dela falar do filho, é como ela se sente em relação àquele filho, como ela observa isso de fora e como isso dói para ela. Porque ela vê o filho sendo consumido por esse monstro cinza da tradição que corroeu o marido, ela, o restante da família e agora o filho, e ela não consegue, ela já tá tão apática e tão afundada em tudo aquilo que ela não consegue nem ter voz para ir contra. Até essa gota d'água de acontecer isso, e aí daqui pra frente a gente vai saber se ela vai ou não, se bem que ela já diz, né? Então ela resolveu ajudá-lo, que era a pergunta que estava lá na sinopse. A gente vai ver como que ela necessariamente vai ajudar ela nesse sentido. Mas de maneira nenhuma ela diz que ela é a pessoa perfeita. Simplesmente ignora o fato de que para ela é uma coisa diferente, porque ela tá criada, imersa em toda aquela tradicionalidade também. Tá. Aqui é um ponto de atenção para todos os escritores, tá? Talvez alguém que esteja assim, muito mais experiência ou que seja atento, que não é o meu caso, porque eu sou uma pessoa extremamente desatenta. Talvez não tenha esse problema, mas a maioria das pessoas tem, e isso é uma coisa que eu tento muito ficar de olho, tento muito corrigir isso nas histórias dos meus alunos, e aí você também fica de olho aí pra você. Tempo verbal. Essa é uma coisa que realmente persegue muita gente, porque na hora que a gente tá escrevendo, a gente se envolve tanto com a história, que mesmo que a gente tenha colocado, que a gente tenha definido escrever aquela história no passado, em determinado momento a gente tá vendo a história na nossa cabeça enquanto a gente tá digitando e acaba escrevendo no presente. E às vezes acaba embolando isso no meio do texto. Principalmente quando é o narrador fazendo, não pode. O próprio personagem, óbvio, na hora de falar, né, na fala, no diálogo, mesmo você narrando no passado, o personagem pode falar, né? Ah, eu fui, ou eu vou, ou eu estou aqui agora, quando ele fala, né? Você pode mesclar isso, óbvio, se faz sentido dentro do tempo da história, né? Lembra do elemento do enredo? Um dos elementos é o tempo. Você também tem que ficar de olho nisso. Aqui a gente tem o seguinte, ela fala assim, ó, o dia 25 havia chegado e a festa da família seria em nosso apartamento. Pra mim, tudo isso aqui tá acontecendo no passado, sei lá, ela tá agora em 2022 narrando o Natal de 2020, exemplo. Coincidentemente, Narciso chegaria hoje em casa. Se é hoje, ela não tá no passado, então ela tá no presente. Se o chegaria hoje, só seria se ela estivesse narrando no momento presente e falasse pra alguém assim, putz, Narciso chegaria hoje, mas não chegou, não deu certo. Então, né, alguma coisa que deveria ter acontecido não aconteceu, mas estamos no momento presente.
E aí ela continua: eu havia me preparado para o conflito inevitável que aconteceria naquele dia. Então não é hoje. Entende? É só esse hoje aqui que eu tiraria. Narciso chegaria naquele dia em casa. Ponto. Eu havia me preparado para o conflito inevitável que aconteceria. Naquele dia você já coloca a troca aqui pelo hoje, tá? Porque não é hoje. Porque você não tá narrando no hoje. Ela não tá narrando hoje. Ela tá num futuro, narrando o que aconteceu no passado, tá? Então, só isso daqui que eu trocaria. E você também fica atento nas suas histórias. Vira e mexe, a gente desliza. Vira e mexe, a gente desliza. Mais uma coisa aqui sobre essa questão de repetição é o aporta. Que ela espera o filho, né? Uma das ajudas foi justamente mandar uma passagem pro filho chegar em casa. Então, ela tá na esperança de que o filho vai voltar pra casa. Ele tá lá na Califórnia 1 ano, seria o Natal que ela passaria sem ele e tal, e ela não queria isso. Então, ela fala: tudo seguiu normalmente e os primeiros convidados já estavam chegando. Meu papel de anfitriã me prendia próximo à porta e cada vez que eu ouvia uma batida, meu coração acelerava, pensando que era ele, mas sempre eram outras pessoas. Até que alguém bateu timidamente na porta, quase imperceptível, e fui até a porta. Senti o olhar de Arthur em mim, já que eu não tinha o costume de abrir a porta, e sim nossa empregada. Abri a porta lentamente e ouvi. Eu trocaria e vi ele para ouvir. E aí também aqui em cima, até nessa questão de ir à porta, verificar depois a crase. A maldita crase. Eu erro muito crase, tá, gente? Muito mesmo. E eu acho que é por isso que eu tento ficar o máximo de olho possível. Porque crase pra mim é um negócio que eu tenho que fazer um esforço pra entender se ela está ali ou se ela não está ali. Porque não adianta me explicar que, crase é A. Não adianta me explicar assim, porque eu não consigo enxergar o outro A. Não dessa maneira. Não sei, gente. A minha mente, então, ela aprende de uma maneira diferente das outras pessoas. Isso já foi comprovado desde a escola. Eu aprendia dos jeitos mais complexos e difíceis, mas quanto mais simples o professor tentava me explicar, menos eu conseguia entender, assim, não sei porquê. Até fórmula de matemática, essas coisas, e português, então, nossa, quando dava uns exemplos muito abstratos, eu acho, não sei, eu não conseguia associar, sabe? Enfim, mas fiquem de olho nas suas crases, crianças, que eu fico bem de olho nas minhas crases, é complicado. Com certeza você vai pegar uma minha errada, mas eu tô tentando evitar o máximo possível. E aí, então, eu ficaria de olho nessa questão da repetição da porta. A não ser que a porta repetida tenha algum sentido pra você, o que eu acho que nesse momento não, tenta trocar ou reescrever esse trecho pra não ficar tão repetitivo, tá bom? Deixar aqui um comentário. Pronto. E votei. Gente, sempre votem. Quando vocês lerem as histórias no Notepad, por favor. Claro, se você não gostou, você não vota. Mas se você gostou, pequeno gafanhoto, vote! Não vai cair seu dedo. E o autor fica muito feliz. Bora lá, então. Últimas considerações. Não falei mais, porque eu acho que, como o conto é curto, acho que eu já dei muito spoiler aqui. Eu realmente aconselho de verdade a você ler. Eu gostei muito da Violeta. Muito mesmo, assim. Gostei muito da construção da personagem e de mostrar as falhas dela, a dor, a angústia. O final eu achei um pouco corrido. Talvez eu gostaria de ver até mais... não sei, mais... Não vou dizer interação, mas alguma coisa ali eu me senti um pouco corrida. Eu entendi o desfecho. Óbvio que eu não vou contar pra vocês. Gostei do desfecho. Achei que foi condizente com o que estava sendo construído. Tanto que não foi um final 100% feliz. E eu achei isso bacana. Porque eu acho que não seria lógico ser um final 100% feliz. Achei realista, mas eu só achei meio corrido. Quando você vai pros diálogos, porque o que acontece? No final ali a gente teve, então, o tão encontro, né, que ela tava aguardando até aquele momento, do dia 25.
de dezembro, que seria a volta do filho dela, o aniversário do Narciso, o Natal e a volta dele depois de ter ficado um ano na Califórnia isolado. E a gente tem aquela tensão do encontro com o pai, de que o pai realmente podia ter uma reação ruim. Não foi outra. Também acho que não seria, a magia do Natal mudou ele, e eu também achei legal isso não acontecer. Mas quando você foi pro diálogo, eu achei que foi tudo muito rápido e os diálogos também não tinham uma descrição do como aqueles personagens estavam reagindo. Apesar de você usar a primeira pessoa, né, você podia ter usado talvez um pouco mais de como ela enxergava o comportamento do marido, por exemplo. Você colocou algumas vezes do Narciso, né, que ela sentiu ele protegendo ela, mas com as mãos trêmulas e tal. Talvez, eu não sei, porque durante todo o texto, teve tantas metáforas, né, tantos sentimentos colocados ali, que eu achei a cena do encontro deles muito rápida. E talvez eu acho que daria espaço ainda para ter um pouco mais de emoção, talvez um pouco mais de descrição de como ela se sentiu ao ver aquele impasse. O final eu achei bem legal também, mas assim, não necessariamente precisa alterar. Foi só uma sensação que me passou, que eu vinha acompanhando toda a construção dela e de repente tudo finalizou muito rápido, né? Eu acho que só ponderaria isso. Uma outra questão que eu ia falar, lembrei. Uma outra questão também é o tempo. Eu falei daquele hoje, né, que tava fora do lugar. E, na verdade, aquele hoje era a indicação de que tinha, sim, alguma coisa errada no tempo, mas não só aquele hoje. O objetivo do conto, na última linha ela fala, no último parágrafo ela fala, era que ela estivesse narrando no dia 25 de dezembro, né? E aí ela vem contando toda a história e ela está aflita por aquele dia, por exatamente aquele momento. Só que você começa a narrar no passado, eu entendo, porque ela tá falando, né, tudo que aconteceu antes, ela tá refletindo tudo que aconteceu antes. E naquele momento ali, quando o dia 25 chega, quando ela tá de volta pro momento presente, acabou os flashbacks do início do conto, continua no passado. Alguns verbos ainda estão no passado. Quando ela abriu a porta, eu fui até a porta, né? Então, se ela já tá no momento presente, eu vou até a porta, eu escuto a campainha, eu recebo os convidados, não recebia, né? Não eram, são outras pessoas entrando. Então, ela tem que ir narrando no momento presente, para dar essa entonação de que é agora, é realmente hoje, nesse momento que tá acontecendo. É como se no momento que o leitor estivesse lendo fosse o dia 25, e ela naquele momento está narrando, escrevendo essa situação no diário dela, sei lá, hoje eu fiz isso. Não, no diário não, porque não faz sentido, porque se fosse no diário seria no passado, porque tudo isso aconteceu durante o dia, e aí de noite ela tá escrevendo no diário dela. Mas não, eu entendo que do dia 25 tá acontecendo com ela. A não ser que ela esteja narrando tudo isso exatamente naquele último momento, no último parágrafo. E aí, até aquele momento ali, ela tá narrando no passado pra você juntar com aquele momento presente ali. Ela está ali no último momento se despedindo dele da calçada enquanto a chuva cai. Se não for isso, corrija, né? Dá uma olhadinha ali depois desse ponto. Defina qual vai ser o momento presente e qual é o momento passado daquela história, pra não ficar todo no passado e ir em bola quando ela fala o hoje. Porque hoje eu estava. Então, você estava, você não está. Se quando eu falo assim, hoje eu estava triste, não é nesse momento, né? Ou pode ser também nesse momento, mas significa que o dia inteiro, desde as 9 horas agora já são 4 horas da tarde, significa desde as 9 horas da manhã, ou seja, passado eu estou, né? Eu estava triste. Agora você fala, nossa, hoje eu estou triste. Então, eu estou ainda nesse momento presente. Poderia estar desde o passado até no momento presente, né? Eu comecei a ficar triste, então significa que é do momento presente pra frente. Enfim, então a gente precisa ficar atento a isso. Pra delimitar essas questões da passagem do tempo, eu só ficaria de olho nisso. E aí cabe uma indicação. Como no final você fez essa ligação dela contando o passado e juntando com o presente, se é esse o seu objetivo mesmo no final, eu colocaria... Veja bem, eu acho que eu colocaria, e isso é uma indicação que você não precisa fazer, isso é uma ideia do seguinte cenário. Se eu fosse reescrever esse conto, se fosse eu escrevendo, talvez eu usaria essa ideia de ir contando enquanto ela vai naquele dia, do dia 25, ajeitando as coisas, porque você cria essa expectativa de que daqui a pouco vai acontecer.
sabe? Ela está esperando, será que ele volta ou será que ele não volta? Ok, você disse que ela deu dinheiro pra ele vir pro Brasil, mas será que ele vai aparecer em casa? Será que ela vai querer ver ele? Será que não vai? Então eu acho que eu construiria também essa tensão pra você, nossa, será que ele vai, não vai? E aí ela abre a porta e não é ele, abre, não é, ai caramba, será que meu filho vai... Perante tudo isso que aconteceu, meu filho nunca mais vai querer olhar pra minha cara, ou etc. Eu não sei, eu acho que eu usaria talvez esse momento de tensão. Mas eu acho que do jeito que tá também ficou bem legal. E só iria construindo, porque à medida que ela ia passando o dia, ela ia contando esse passado, sabe? Ela visita o quarto dele, enquanto sei lá, alguém tá, né, fazendo lá as coisas, ela visita o quarto dele, por isso que ela se lembra do nascimento dele, né, das coisas e tal. Ela vê o marido muito sério no almoço, enquanto o pessoal tá ou brigando com alguém, ou ainda chegando do hospital, e aí ela comenta sobre aquele negócio do hospital, mas isso é só uma ideia, porque quem sabe, talvez, em outros contos, você, Gabriel, pode escrever assim, ou você que tá aí do outro lado também pode ser uma sacada pra você. Ou seja, enquanto o dia está passando, ela tá lembrando dos flashbacks, né, enquanto ela tem momentos, gatilhos, em momentos diferentes, enquanto ela tá se arrumando pra aquele dia. A gente tem outras histórias que tem essa pegada assim também, eu acho interessante pra se usar, principalmente quando você tem isso. Você usa o flashback e depois liga, né? O flashback acaba ali no momento presente, aí você começa a narrar a história no momento presente. Mas aí eu só tenho que tomar muito cuidado com essa questão dos tempos verbais, tá bom? Minas, é isso por hoje. Se você quiser ler o conto, foi rapidinho essa leitura. Eu acho que eu demorei mais porque tinha bastante coisa pra falar. Eu achei que eu trouxe bastante coisa legal aqui. Tirei bastante conhecimento pra vocês do conto. O conto tá aqui embaixo. O perfil do Gabriel no Instagram também tá aqui embaixo. Vai lá pra você conhecer. Eu estou... Assim, feliz é pouco pra dizer o quanto eu estou, sei lá, loucamente, alucinadamente alegre por ver que vocês estão indo ler o conto dos meus alunos. Já vi os alunos, já ouvi comentários de alunos dizendo que estão recebendo pessoas lá. Uma das pessoas que leu o conto fez uma resenha também lá no Instagram. Então, muito obrigada, porque esse é o objetivo, é divulgar o trabalho dos meus alunos também. Não só meu, eu escolhi ajudar novos escritores. Óbvio que eu estou começando pelos meus alunos, porque eles são pessoas que estão mais próximas de mim, são as pessoas que eu formei como escritores, mas que isso também possa te ajudar como escritor a se desenvolver e também fazer com que, quem sabe, um dia sua história vai estar aqui e eu vou estar lendo para divulgá-la também para outras pessoas. Eu acho isso muito legal. Uma mão lava a outra e as duas lavam o pé. É isso. Só isso por hoje. E outra coisa, outro recado que eu ia dar. Hoje eu saí de casa de manhã e por isso que eu tô muito avoada. Mas que bom que pelo menos deu certo pra gravar o episódio. Dia 15 de fevereiro vai ser o relançamento do meu livro A Máscara de um Anjo. Eu fiz a votação lá no Instagram e a maioria das pessoas disseram que queria o livro impresso. O livro impresso, então, eu vou abrir pré-venda também no dia 15. Para quem quiser o e-book, já vai estar disponível para ir lá, clicar, comprar e ler na amazon.com.br. E o livro físico eu vou abrir pré-venda também no dia 15. Se você quiser adquirir, fica de olho, porque aí quem adquirir no dia 15 vai ter promoção, vai ter bônus, presentes, né? Vai ter brindes e também vai ter um desconto especial para quem adquirir antes, tá? É isso. Gente, beijo grande, muito obrigada por você ter ficado até aqui. Se você ficou até esse final, por favor, comenta até aqui embaixo, hashtag fiquei até o fim, ou então comenta qualquer coisa, gostei, deixa um coraçãozinho, qualquer coisa, pra eu saber que você ficou até aqui. Mas eu sei que também às vezes as pessoas esquecem, porque eu também esqueço de fazer no vídeo dos outros, mas se você puder, pelo menos deixa o like. Beijo grande, minação, tchau, tchau e até a próxima.